Senhoras deputadas, senhores deputados, hoje, quinta-feira, pós-carnaval, estamos no plenário para falar de um dos assuntos mais importantes da gestão pública no Brasil: impostos. Desde o início do nosso mandato, nós temos advogado a favor da reforma tributária, que, em outras palavras, significa redução dos impostos e uma melhor aplicação destes recursos. Assim sendo, o Brasil tem a mais alta carga tributária do mundo. Está entre os 3 países que mais cobram impostos no mundo. O estado de São Paulo tem a maior carga tributária do Brasil. E a cidade de São Paulo tem a maior carga tributária do estado. Portanto, você, cidadão paulista, você que mora na cidade de São Paulo, está entre as pessoas que mais pagam impostos no mundo. Parabéns a você que veste esse chapéu, né, humilhante de ser cidadão na cidade de São Paulo. Chega! Essa é a palavra que vai permear o nosso discurso esse ano. E as nossas pautas têm sido em cima de 3 pilares. Primeiro, combustível sem imposto. O combustível em vários países do mundo já não é tributado há muito tempo porque é uma mola propulsora da economia. Segundo, o imposto sobre veículos automotores. Outra vergonha, que é você comprar um veículo e ter que pagar aluguel todos os anos para usar um veículo que você comprou. E, finalmente, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que é outra vergonha, porque você compra o seu imóvel e você é obrigado a pagar aluguel o resto da vida para morar nele. Se não, vejamos. O IPTU na cidade de São Paulo, por exemplo, apenas para pegar esse fato emblemático, é uma péssima relação custo-benefício entre o que o cidadão paga e o que ele recebe de volta, supostamente para a melhoria. O IPTU é, no mínimo, injusto. Primeiro, ele não pode ser um aluguel, e para muitos é um aluguel, é como se fosse. Segundo, ele não pode expulsar as pessoas de suas próprias residências, das suas casas, que elas compraram com muito sacrifício. Quer dizer, você compra o imóvel com muito sacrifício, e se você não toma cuidado, você não consegue pagar o IPTU e você vai ter o seu imóvel confiscado. O Estado vai pegar para ele aquilo que você comprou. E você, então, é obrigado a vender. Isso já é um fato para milhões de moradores da cidade de São Paulo, conforme nós vamos ver nos dias seguintes, onde, no mês de março, eu falarei praticamente todos os dias sobre a questão tributária. Basta de injustiça, basta de extorsão e basta de confisco. Porque, na nossa maneira de ver, isso é uma ação negativa e nefasta para a cidadania. Nós queremos o respeito à propriedade, o respeito à transparência, a simplicidade de cálculo. O cidadão ele não entende exatamente por que ele paga esse determinado imposto. É complexo, é confuso, né? Em algumas cidades desce goela abaixo. E a previsibilidade. Todo ano, no mês de dezembro, você pergunta qual será o imposto no ano que vem. Você não sabe, não há previsão. E não raras vezes as prefeituras erram. A contribuição do IPTU é vinculada à gestão. Nós sabemos que você quer uma contrapartida aos serviços de zeladoria, manutenção da cidade e as melhorias contínuas, o que, infelizmente, não ocorre na prática. Eu gostaria de deixar claro também que este não é um discurso contra a atual gestão, contra o atual prefeito. Pelo contrário, o que a gente vê hoje são mais de 100 anos de uma história ruim que culmina com a situação que nós estamos hoje. Se não, vejamos, é um absurdo a péssima relação custo-benefício. É simplesmente desproporcional. Olha só, o IPTU de 2020, por exemplo, chegou para a maioria dos brasileiros, em especial para os paulistas, assustadoramente alto. Tanto pelos valores, quanto pela falta de previsão orçamentária, você que se vire para pagar o que apareceu lá, quanto a possibilidade de você perder o imóvel caso você não consiga pagar. Olha só, o sonho de todo brasileiro, isso aqui é uma piada, mas de bom gosto, que os reajustes salariais fossem tão arrojados quanto os aumentos do IPTU, porque é totalmente desproporcional o aumento do IPTU em relação ao aumento salarial. Milhões de cidadãos brasileiros, em especial paulistas, descobriram agora, no mês de fevereiro, que não vão ser capazes de pagar o seu IPTU das suas residências. Indo para o final, senhor presidente,
A legislação do município de São Paulo atribui que o valor máximo de aumento anual do IPTU para as residências seja de 10%, e que o valor máximo de aumento anual do IPTU para o comércio, a indústria, seja de 15%. Sabe o que significa na prática? Os nobres ouvintes da galeria e ao telespectador da TV Alesp. Significa o seguinte, que você em 60 anos terá pago o equivalente a 6 vezes o valor do seu imóvel residencial. Que você, que é dono de um pequeno negócio, ou está tocando o seu empreendedorismo, que tem um imóvel comercial, em 50 anos, você terá pago 17 vezes o valor do seu imóvel. Ou seja, na prática, a situação da cidade continua igual. Alagamento, pavimentação de péssima qualidade, saúde deficitária e educação deficiente. O cidadão pagador de impostos cada vez mais oprimido, com a sensação de impotência. Resumo parcial, terminando a minha apresentação de hoje. O IPTU, o valor arrecadado pela Prefeitura de São Paulo entre 2011 e 2016, subiu 4 vezes mais que o Produto Interno Bruto brasileiro. Houve um aumento real, senhores, de 36% em 5 anos, já descontado a inflação do período. É uma piada, né? E a participação do IPTU da cidade de São Paulo no Produto Interno Bruto brasileiro aumentou 29% no mesmo período. Em suma, é uma situação insustentável. Nós contamos com um batalhão de associações, de organizações, como, por exemplo, o Movimento IPTU Mais Justo, presidido pela senhora Cristina Bucha, entre outros, que já se mobilizam esse ano para que a cidade de São Paulo, para que as cidades do Brasil tenham um IPTU mais justo e mais honesto. Muito obrigado.